pessoal, eu me chamo Caroline, sou aluna de farmácia da faculdade FTC e eu estarei dando início à intervenção artística do professor Luiz Sérgio da matéria de Química Geral. Espero que se vocês gostem, vamos lá? E eu estarei iniciando o nosso vídeo falando sobre o ferro. O ferro está no quarto período da tabela periódica, possui massa atômica de 55,84, seu número atômico é 26, seu símbolo atômico é o Fe e está na família dos metais de transição. O ferro ele é um mineral essencial para a saúde, sendo o principal responsável pelo transporte de oxigênio por todo o nosso corpo. Esse mineral também é importante para a síntese de DNA e para o nosso metabolismo energético. Além disso, estudos indicam que o ferro ajuda na conversão de caroteno em vitamina A e na detoxificação de drogas no fígado. Apesar de sua importância, a carência de ferro é muito comum, levando a sintomas de fraqueza, cansaço, falta de apetite, dificuldade para concentração e queda de cabelo. As necessidades do ferro variam de acordo com a idade, o período da vida, sendo que na gravidez as mulheres precisam de um maior aporte desse mineral no seu organismo para o desenvolvimento adequado do bebê. E os idosos também têm a maior necessidade de consumir e ter o ferro no seu organismo. E existe dois tipos de ferro. O ferro Hemi, que ele é encontrado nos alimentos de origem animal, como carnes, sua absorção e utilização é melhor aproveitada pelo nosso organismo, cerca de 23% do ferro do que é consumido. E também temos o ferro não Hemi, que ele está presente nos alimentos de origem vegetal, e por não ser tão absorvido no nosso organismo, até cerca de 8% do ferro consumido, o ideal é que tenha uma combinação de alimentos que possuam vitamina C. O que é o ferro no organismo, Ele previne a anemia. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, o pigmento das células vermelhas. A falta desse mineral faz com que o organismo produza menos nas células vermelhas, o que irá caracterizar o quadro de anemia. E a hemoglobina ela transporta o oxigênio para o músculo em atividade. O ferro no nosso organismo ele previne a anemia, como eu falei no início. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, ou seja, é o pigmento das células vermelhas do sangue. A falta desse mineral faz com que o organismo produza menos nas células vermelhas, o que irá caracterizar o quadro de anemia, porque a hemoglobina transporta oxigênio para o músculo em atividade. E existem vários alimentos, que nos fornecem ferro. Então é muito importante a gente manter esses alimentos na nossa dieta, no nosso consumo diário. E eu irei estar falando para vocês alguns alimentos que possuem ferro, como carnes vermelhas, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre, tofu, cereais integrais, castanha de caju, uva passa, grão de bico, feijão, lentilha. Nós, desde que nossa mãe falava, vocês têm que comer feijão, senão vai ficar fraco. Então, realmente, existe uma grande quantidade de ferro presente no feijão. E eu coloquei essa tabela para a gente estar podendo observar quais os alimentos que são ricos em ferro e que a gente pode estar introduzindo na nossa alimentação diária, porque é de suma importância, Como eu falei anteriormente, no tipo de ferro não Hemi, que a absorção do ferro é baixa, é sempre importante estar consumindo com algum alimento que possua vitamina C. Então, antes de consumir os cereais integrais e os leguminosos, é importante a gente estar deixando de molho em água por pelo menos 8 horas. Isso ajuda a reduzir o teor de ácido fítico e nesses alimentos, que prejudica na absorção do ferro. Além disso, não basta apenas consumir um alimento rico em ferro. A vitamina C, como eu falei, ajuda na absorção do ferro não Hemi, porque o que
menos a gente tem um aproveitamento do ferro. Por isso é importante a gente estar incluindo na mesma refeição os alimentos de fonte desse nutriente, como caju, goiaba, manga, morango, pimentão, tomate, frutas cítricas como laranja e tangerina. E nós não apenas encontramos o ferro em alimentos, né? Existem suplementos de ferros que são bastante populares, como o sulfato ferroso, que ele é uma substância bem acessível e segura, e o gluconato ferroso, né? Eles são dois tipos de suplementos e podem estar sendo comprados em farmácias e ajuda realmente na absorção do ferro no nosso organismo. O ferro na natureza, ele é extraído sob a forma de um minério de ferro, mas passa por um estágio de ferro-gusa através de processos de transformação. Ao passar por esse processo, que é chamado de descarbonatação, esse metal é aquecido em um ambiente que há oxigênio, o que faz com que o metal oxide e perca carbono. O ferro possui propriedades como bom condutor de eletricidade. Atualmente ele é utilizado extensivamente para a produção de aço, liga metálica e para a produção de ferramentas, máquinas, veículos de transporte como automóveis, navios, como elemento estrutural de pontes e edifícios e outras infinidades de aplicações que existem para o ferro atualmente. O ferro já é usado desde os tempos mais remotos, cerca de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Nessa época, o ferro era obtido por meio de meteoros e era considerado extremamente raro. Apesar de ser o quarto elemento mais abundante na costa terrestre, não se encontra o ferro isolado na natureza, mas somente em minérios, sendo que os principais são a hematita, magnetita, siderita, limonita e pirita. A partir desses minérios é possível produzir o metal ferro. Essa obtenção de um metal por meio de seus minérios é feita com vários elementos, tais como cobre, o titânio e o manganês. Esse processo é estudado pela metalurgia, mas existe um ramo da metalurgia que cuida somente da obtenção do ferro e do aço, que é a siderurgia. E o principal minério utilizado é a hematita, como eu falei anteriormente. E vamos agora falar do tungstênio. Demorei para aprender a falar este nome. O tungstênio é um elemento químico de símbolo W e o seu número atômico é 74. Um metal de cor branco e cinza sob condições padrões. Quando não combinado, o tungstênio é encontrado na natureza, apenas combinado com os outros elementos. Sua massa atômica é de 183,84 e sua série química é de metal de transição, metal pesado tóxico, elemento do grupo 6 e elemento do sexto período. E por mais que a gente ache esse nome um pouco tanto estranho e esquisito, a gente nunca vai imaginar que esse elemento está presente no nosso dia a dia e nem nos damos conta nisso, mas esse vídeo eu tô trazendo para vocês para realmente informar e vocês ficarem cientes que ele realmente está presente no nosso dia a dia, né? E sua indispensabilidade é real. E o uso do metal nos cerca, pois suas aplicações são variadas, ou seja, ele está presente em telefones celulares, em aparelhos de TV, micro-ondas, brocas de dentista, lâmpadas, desembaçadores de vidros automotivos, até nas canetas esterográficas. Fiquei chocada ao saber disso, porque eu nunca iria imaginar. Na indústria, seu papel é muito relevante. O tungstênio faz uma importante contribuição através do seu uso em um metal duro e ferramentas de aço de alta velocidade para ganhos de altos níveis de produtividade nas indústrias.
das quais depende do bem-estar econômico do mundo, né? Ele é usado nas indústrias de tecnologia, eletrônica, energia automotiva e aeroespacial, petrolífera, né? E da construção. O tungstênio tem sido utilizado recentemente para a confecção de joias devido à sua natureza hipoalergênica, né? E ao fato de não perder o brilho com os demais metais, porque assim, a gente compra um anel de ouro, ele demora um pouco para poder perder o seu brilho, né? Já o de prata, com o tempo, ele já perde mais o seu brilho rapidamente. E desde a Segunda Guerra Mundial, o tungstênio ele já era um elemento muito importante. E Portugal, sendo a principal fonte, né, deste elemento na Europa, foi colocada sob pressão de ambos os lados em disputa, já que este elemento era essencial para a produção de wolframio. A resistência de altas temperaturas, assim como a extrema resistência, né, como eu falei anteriormente, de suas ligas, fizeram deste metal um material muito importante na indústria de armamento. E esse é o famoso tungstênio. E essas foram as informações sobre os dois elementos da tabela periódica, tungstênio e o ferro, e espero que tenham gostado. Beijo!